Imagine um mundo onde zumbis dominam as ruas, destruindo tudo, comendo pessoas como chiclete. Para a maioria das pessoas, isso seria puro combustível de pesadelo, mas não para esse perdedor solitário. Do jeito que ele tem vivido, ele já está quase se tornando um zumbi, preso dentro da Matrix, e sua paixão já está participando de sessões de aplausos com seu chefe. Mas um dia, ele acorda em um apocalipse zumbi, e ele está livre para fazer o que quiser. Então ele criou uma lista para fazer 100 coisas, como ter uma sessão de aplausos com uma loira bonita, se tornar o super-homem e encontrar seus pais antes de morrer. 3 anos atrás, ele conseguiu o que achava ser o emprego dos seus sonhos. A princípio parecia perfeito, vibrações positivas, rostos amigáveis, e para completar, ele até conheceu uma colega atraente chamada Saori, e ele está pensando, tendo como conquistá-la o mais rápido possível, mas para tendo, parecia que a vida finalmente estava se encaixando. Mas a realidade tinha outros planos. Logo após a tradicional festa de boas-vindas, a atmosfera alegre desapareceu. Seus colegas de trabalho de repente mudaram para um modo de trabalho semelhante a zumbis, fazendo noites em claro consecutivas. Ele nem sequer teve permissão para ir para casa por 2 dias seguidos. Foi nesse momento que ele percebeu a dura verdade. Ele está preso na Matrix, assim como alguns de vocês. No dia seguinte, ele acordou já se sentindo exausto, sem nenhuma empolgação para o trabalho. Mas, como ele passou anos na universidade se preparando para essa carreira, que eu chamo de disfarce da Matrix, ele decidiu que poderia continuar com isso. A empresa também tinha algumas vantagens incríveis, como dias de férias que ninguém podia tirar, horas extras não pagas intermináveis, salários baixos e um chefe que fazia birra como uma criança. E para completar, sérios problemas de saúde que todos simplesmente ignoravam. Já no segundo ano, a saúde de Tendo estava se deteriorando e seu chefe ainda despejava ainda mais trabalho em sua mesa. A única coisa que o impedia de perder completamente o controle era Saori, e a esperança de talvez ter uma chance com ela. Mas a vida tinha outros planos. Descobriu-se que ela já estava com o CEO, e com isso, o pouco de sanidade que ele tinha foi pelo ralo, pensando, quero escapar da Matrix. Nessa altura, Tendo já não conseguia entender por que ainda aparecia naquele pesadelo de emprego. Ele estava tão no fundo do poço que entrou casualmente. E se ele saísse, só despejaria mais trabalho nas pobres almas que ainda estavam lá. Em 3 anos, a pressão o quebrou. As coisas ficaram tão ruins que ele até considerou se jogar na frente de um trem só para evitar mais um dia de trabalho. Agora, Tendo estava basicamente no piloto automático, um zumbi vivo do seu próprio jeito. Seu mundo tinha se tornado nada além de tons opacos de cinza, e cada pensamento era sobre o trabalho. Na manhã seguinte, uma onda de pânico o atingiu ao pensar em ir trabalhar. Ainda assim, ele se vestiu, pronto para se arrastar até lá. Ao sair, ele notou uma carta em sua caixa de correio. Acontece que ele havia esquecido de pagar sua autorização de estacionamento. Ele foi até a sala do gerente do prédio para explicar, batendo repetidamente sem resposta. A porta estava ligeiramente aberta, então ele espiou para dentro e congelou. O gerente estava literalmente fazendo amor dentro de alguém. Foi a primeira cor que Tendo viu em muito tempo. Ele correu para a saída, mas lá fora estava cheio de mais zumbis. Voltando, ele correu escada acima. Seu único pensamento ainda era: cara, vou me atrasar para o trabalho. Então um avião caindo rasgou o céu e ele percebeu. Todo chefe que tornou sua vida miserável provavelmente se foi. Ele não precisava mais trabalhar. Pela primeira vez em anos, o mundo estava cheio de cor novamente. Em um telhado, ele começou a listar todas as coisas que finalmente podia fazer com sua vida. Então ele pensou em Saori, perguntando-se se ela estava segura. Mesmo que isso o matasse, ele confessaria seus sentimentos. Afinal, ela era a amante do CEO, mas ela é atraente. E com quão grande era aquele cara, não havia como ele escapar dos zumbis. Pulando na sua bike, Tendo acelerou para a casa dela e encontrou seu chefe lá, já transformado em zumbi. Perfeita oportunidade. Ele entregou sua demissão nas mãos dele e o lançou pela janela. Mas Saori também estava lá, e ela também não era mais humana. Com lágrimas nos olhos, ele confessou apenas para fechar aquele capítulo, depois fugiu antes de se tornar a próxima refeição dela. Naquela noite, Tendo começou a pensar sobre o que fazer com sua vida agora. Em um mundo onde ele poderia desaparecer a qualquer momento, por que não aproveitar cada momento? Foi quando ele decidiu fazer uma lista de desejos, coisas que ele queria experimentar antes que seu tempo acabasse. E a primeira coisa é completar o máximo de sessões de palmas possível. Me contem nos comentários, pessoal, qual é a sua lista de desejos? Na manhã seguinte, ele acordou de um pesadelo sobre seu antigo trabalho exaustivo, mas então o alívio veio quando percebeu que aqueles dias tinham acabado. Agora era o apocalipse zumbi, e sinceramente, ele estava adorando. Sentindo-se mais vivo do que nunca, ele finalmente limpou todo o seu quarto pela primeira vez em anos, e a sensação de liberdade era surreal. Ele pegou uma cerveja gelada da geladeira, saboreando cada gole como se fosse a melhor bebida da sua vida. Na TV, o noticiário mostrava a cidade desmoronando, incêndios por toda parte.
Caos nas ruas, até mesmo a redação quase sendo invadida. Ainda assim, o âncora continuou a relatar até o fim, pouco antes da transmissão ser interrompida. Claro, o mundo estava desmoronando, mas Tendo não se importava. Tudo o que importava agora era relaxar, beber cerveja e compensar todos os anos miseráveis que ele havia desperdiçado. Mas quando ele voltou para pegar outra lata, a realidade bateu. Ele estava sem. Isso foi sem dúvida a coisa mais trágica que aconteceu o dia todo. Ele tinha planejado ser preguiçoso, mas cerveja era inegociável, então não importava o quão perigosa a viagem seria, ele iria sair. Afinal, que tipo de dia relaxante seria sem uma bebida na mão? Enquanto Tendo estava ocupado debatendo suas escolhas de vida, em outra sala um casal estava perdendo a cabeça com toda a situação dos zumbis. Bem normal, considerando tudo. O cara tentou confortá-la, dizendo que se eles conseguissem aguentar mais um dia, a ajuda poderia chegar, mas no fundo, ninguém viria. Ao pisar na varanda, ele rezou para que alguém os salvasse apenas para encontrar o olhar de Tendo, que estava descendo casualmente por um cano de escoamento. Chocado, o homem disse-lhe para entrar enquanto ainda era seguro, mas Tendo ignorou, dizendo que só precisava pegar algumas coisas. Ele se apresentou como o vizinho da frente e o homem, ainda perplexo com a atitude calma de Tendo no meio do apocalipse, disse que seu nome era Kosaka. Como Tendo já estava indo para a loja, ele se ofereceu para pegar alguns itens essenciais para eles, como macarrão e papel higiênico. Logo, ele estava correndo pela rua em sua bicicleta, zumbis rapidamente percebendo. Se eles o capturassem, ele estaria acabado, mas não havia como ele ir sem cerveja, então essa viagem valia o risco. Fora da loja de conveniência estava uma bicicleta com uma câmera, mas Tendo nem percebeu. Sua mente estava fixa na cerveja, porque ele é inútil assim como você. Ele entrou abruptamente, empurrando a porta e começou a cantar sua canção boba de cerveja enquanto fazia compras. No meio do verso, ele viu uma garota perto da geladeira e instantaneamente morreu de vergonha, como um solteirão de 40 anos. Tentando disfarçar, ele agiu normalmente, mas ela permaneceu em silêncio. Para quebrar o gelo, ele continuava falando, mas ela passou direto por ele. Quando ele tentou pedir o contato dela, ela finalmente falou, zombando dele por arriscar a vida só por cerveja, sem nem pegar água para a ressaca. Para ela, alguém com um instinto de sobrevivência tão ruim era apenas um peso. Para piorar, ele deixou a porta da loja meio aberta, deixando os zumbis entrarem. Tendo tentou protegê-la, mas ela o puxou de volta quando um caminhão atravessou a parede, destruindo os mortos-vivos apenas por sorte. Lição aprendida. Pense antes de agir e sempre feche a porta. Ele esperava encontrá-la novamente, mas agora não era o momento. Sua bicicleta foi destruída pelo caminhão, deixando-o cercado. Vendo uma scooter por perto, ele subiu nela e acelerou uma subida. Mas isso o fez pensar. Com o apocalipse começando durante o horário de pico, tinha que haver carros melhores por aí. Claro, ele logo avistou um carro esportivo e o reivindicou como seu. Quando ele finalmente voltou, passou no apartamento de Kosaka apenas para encontrar o lugar coberto de sangue. Parecia que eles não se juntariam a ele tão cedo. Tendo continuava lembrando a si mesmo que qualquer momento poderia ser seu último. Mas se isso fosse verdade, ele queria aproveitar tudo da vida e finalmente fazer todas as coisas que perdeu enquanto estava preso no trabalho. Depois de pensar muito, ele anotou cada meta que queria alcançar. No dia seguinte, mudamos para a garota atraente em sua cobertura no prédio alto. Ela começou sua manhã com uma corrida de 10 km na esteira, adotando uma abordagem rigorosa e metódica para sobreviver ao surto de zumbis. Ela estava estudando os padrões de movimento dos mortos-vivos, mas precisava se aproximar para coletar dados precisos e pegar suprimentos. É por isso que ela estava na loja de conveniência quando cruzou com Tendo. Ela já o estava analisando, e até o caminhão que atravessou a loja era algo que ela havia previsto. Depois, ao rever as filmagens dele, ela se perguntou se talvez o estilo livre dele não fosse tão ruim. Em outro lugar, outro grupo de sobreviventes estava escondido junto. Uma garotinha chorava por ter perdido o pai, enquanto o gerente do clube tentava confortá-la, dizendo que ela tinha feito um trabalho incrível por ter aguentado até agora. Mas o momento foi interrompido quando um dos seus homens entrou correndo para avisar que os zumbis estavam de volta. O gerente prometeu à garota que voltaria, então saiu com sua equipe para enfrentar a horda de frente, lutando arduamente para proteger as pessoas que ficaram dentro. Enquanto isso, Tendo estava curtindo a vida em sua nova motocicleta, indo para Shinjuku para encontrar seu melhor amigo, Kenchu. Mais cedo naquele dia, ele tentou deixar a barba crescer, mas como não cresceu rápido o suficiente, ele usou um marcador para fingir uma. Ficou ridículo, então ele a raspou. Enquanto tentava descobrir o que fazer a seguir, ele percebeu que seu telefone começou a vibrar de repente com mensagens. Isso significava que a internet estava funcionando novamente. Animado, ele enviou mensagens para todos os seus velhos amigos, pessoas com quem não falava desde que começou a trabalhar há 3 anos. Mas então ele percebeu. A única razão pela qual a rede estava funcionando era porque o tráfego estava tão baixo, o que provavelmente significava que a maioria deles já tinha ido embora. O pensamento o esmagou, todas aquelas noites deixando de sair com os amigos apenas para trabalhar horas extras, que desperdício completo. Rolando pelos contatos, ele viu o nome de Kencho. Tendo sabia que esse cara era um lutador, não havia como ele simplesmente desistir.
Enquanto isso, Kencho estava literalmente pronto para desistir e deixar tudo acabar. Ele estava preso na mesma sala há 3 dias com nada além de água, e o corredor lá fora estava tão cheio de zumbis que não havia nenhuma chance de escapar. Para piorar as coisas, ele estava preso lá com uma garota zumbi, e a única razão pela qual ela ainda não o tinha comido era por causa de seu amor incomum por bondade. Aposto que você não acreditaria nisso se acontecesse. Ele aplaudiu o jeito rude dela. Sentado ali, Kencho aceitou seu destino. Sua vida até começou a passar diante de seus olhos. E entre as memórias, ele viu momentos de seus dias na faculdade com Tendo. Então, do nada, seu telefone tocou. Era Tendo. Chocado por receber uma ligação, Kencho atendeu. Quando Tendo perguntou onde ele estava, Kencho disse Shinjuku, avisando que não havia como ele atravessar as ruas cheias de zumbis vivo. Mas isso não parou Tendo. Enquanto Tendo se dirigia a Shinjuku, ele pensou nas antigas noites de bebedeira. Naquela época, Kencho estava indo bem, prosperando como contratante imobiliário, ganhando bem, recebendo elogios dos chefes e até tendo uma vida amorosa. Ele já havia dito a Tendo para largar o trabalho desgastante, mas Tendo estava tão preso na rotina que não percebeu que ele estava certo. Em vez disso, ele ficou irritado e encerrou a noite cedo. Ele nunca tinha se desculpado por aquele momento, mas agora estava determinado a consertar as coisas. De volta com o gerente do clube de antes, ele estava no seu limite. Quando os zumbis se aproximavam, ele se preparou para o fim. Mas então, o som distante de uma buzina de carro desviou a atenção da horda, dando a ele uma chance inesperada de respirar. O som também distraiu os mortos-vivos que bloqueavam o quarto de Kencho, liberando o caminho. Finalmente livre, Kencho saiu exatamente quando Tendo entrou correndo, gritando a plenos pulmões para se desculpar, gritando sobre como ele se arrependeu de ignorar o conselho de Kencho e de ter ficado com ciúmes dele. Infelizmente, todo aquele barulho chamou a atenção dos zumbis novamente, forçando-os a correr para o telhado. Eles conseguiram chegar lá, mas os mortos-vivos estavam logo atrás. Kencho pensou que aquele era seu momento final mais uma vez, mas Tendo se recusou a aceitar isso. Seu plano, saltar pelos telhados. Kencho hesitou, convencido de que não conseguiria. Tendo saltou primeiro, aterrissando em segurança. Agora era a vez de Kencho. Antes de pular, ele se desculpou por ter feito, tendo se sentir ciumento naquela época, admitindo que seu trabalho perfeito, na verdade, era miserável. Ele forçava pessoas a aceitarem contratos ruins e só se gabava para se sentir melhor. O que ele realmente queria era ser comediante de stand-up. Tendo disse que não era tarde para começar. Animado, Kencho saiu correndo e por algum motivo se despiu no meio do salto. Ele não conseguiu completar a distância e acabou pendurado na borda, mas Tendo o segurou a tempo. Infelizmente, no processo, Kencho conseguiu machucar suas partes íntimas. Naquela noite, os dois festejaram no telhado, bebendo completamente nus, porque aparentemente é isso que os amigos fazem agora. Tendo estava jogando um videogame de zumbis, mas depois de morrer no jogo, ele rolou de volta para a rede em que estava relaxando. Enquanto isso, Kencho estava cozinhando, e a comida que ele serviu foi, sem dúvida, a melhor coisa que Tendo já provou. Ainda impressionado, Tendo brincou que Kencho provavelmente era bom em tudo, o que explicava por que as mulheres pareciam se aglomerar em torno dele. Kencho simplesmente deu de ombros, dizendo que esse nível de culinária era básico, e talvez a falta de habilidade de Tendo na cozinha fosse o motivo pelo qual sua vida amorosa estava tão parada. Animado, Tendo jurou que conseguiria um encontro hoje, embora suas opções em um apocalipse zumbi não fossem exatamente promissoras. Mais tarde, Kencho olhou a lista de desejos de Tendo e não pôde deixar de rir. Alguns objetivos eram ridículos, como conhecer e jantar com uma comissária de bordo durante o fim do mundo. Isso exigiria uma sorte de nível cósmico para acontecer, mas Tendo não se importava, e realista ou não, ele ia fazer o que queria. Kencho estava bem com isso, mas apontou que a lista ainda não tinha nem 100 itens. Então ele adicionou seu próprio sonho, tornar-se comediante de stand-up, e por padrão, Tendo teve que se juntar a ele nesse objetivo. Como Tendo havia salvado sua vida, Kenjo estava a bordo para qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Primeiro na agenda, uma enorme televisão de tela plana. Então eles pularam no carro potente e partiram para o shopping. Mas antes que pudessem chegar lá, colidiram com um bloqueio rodoviário em chamas, completo com um bombeiro zumbi. E para piorar a situação, uma enorme caminhonete zumbi vinha na direção deles, fazendo Kenjo gritar: "Como minha namorada ontem à noite." Tendo se lembrou de sua louca corrida para comprar cerveja e de repente surgiu com um plano ridículo: pular o caminhão-tanque. Claro, era insano, mas Kenjo não estava oferecendo nada melhor. Contra todas as probabilidades, eles conseguiram, mas o caminhão-tanque explodiu atrás deles em uma enorme bola de fogo, forçando-os a se esconderem em um shopping subterrâneo. O problema? O lugar estava infestado de zumbis, então escapar estava fora de questão. Eles abandonaram a moto e correram para uma loja próxima com a porta entreaberta. Os mortos-vivos seguiram, mas eles entraram bem a tempo, batendo a porta nos dedos de alguns zumbis. Uma lanterna acendeu, revelando 3 vilões e um velho encurralado no canto. No início, os estranhos estavam cautelosos, sem saber se Tendo e Kencho estavam infectados.
Depois que eles provaram que não eram, Kensho ficou genuinamente aliviado de ver outros sobreviventes. Embora uma das mulheres tenha apontado que estar preso aqui com zumbis por todos os lados não era exatamente sorte, ainda assim, pelo menos era uma loja de conveniência, o que significava que eles não morreriam de fome. Se eles iam sobreviver a isso, não fariam isso sóbrios. Todos começaram a juntar comida e bebidas, depois se sentaram para compartilhar. Uma das mulheres pediu apresentações, então Kensho se apresentou e apresentou Tendo. O cara no canto ainda estava em pânico, então Kensho perguntou às mulheres como elas se conheciam. Elas se apresentaram como Raika, Maki e Yukari, comissárias de bordo cujo avião tinha acabado de pousar no Japão quando o surto começou. Foi então que Tendo percebeu. Esta era sua chance de conquistar e impressionar uma comissária de bordo, exatamente como em sua lista de desejos. O único problema era que eles estavam claramente chateados, e ele rapidamente percebeu que não tinha nenhuma habilidade. E assim como vocês, ele se aproximou de Yukari de forma desajeitada, mas era óbvio que ele não sabia o que eu estava fazendo. Procurando Kensho para apoio, Tendo ficou horrorizado ao ver seu amigo já encantando Maki com facilidade. Kensho até lançou-lhe um sorriso presunçoso no meio da paquera só para provocar. Desesperado, Tendo decidiu ser engraçado e cheirou uma garrafa inteira de álcool, o que surpreendentemente colocou todos em clima de festa. Depois ele estava vomitando tudo quando Yukari veio ver como ele estava, dando-lhe um brilho de esperança. Enquanto isso, Raika continuava bebendo e começou a reclamar com o cara no canto, apenas para revelar a verdadeira surpresa. O cara tinha sido mordido e nunca contou a ninguém. Enquanto Rika continuava divagando, o cara com quem ela estava gritando de repente se moveu em sua direção. Por um instante, ela pensou que ele estava tentando se aproximar, mas não, ele realmente queria comê-la, e não do jeito que ela imaginou. Seus gritos ecoaram pela loja, acordando Kensho e Maki. Eu acho, pessoal, que o Kensho é um cara top. Maki, ainda atordoada depois da diversão, mal reagiu ao barulho e disse que queria aquele sorvete novamente. Enquanto isso, Tendo ainda estava no banheiro com Yukari. Ela gentilmente o deixou para baixo, explicando que já tinha um namorado. Kensho e Maki eventualmente foram verificar Rika apenas para descobrir que ela já havia se transformado. O zumbi avançou em Maki rasgando seu rosto. Ela então foi para Kensho, mas ele a jogou para o lado com uma mala. Mas o velho que foi mordido não estava em lugar nenhum. Tendo e Yukari estavam conversando sobre seus empregos, com Yukari compartilhando como um senhor uma vez a fez questionar todas as decisões que a levaram a se tornar comissária de bordo. Assim que começaram a realmente se conectar, o mesmo senhor tropeçou na escada e a mordeu. Antes que Tendo pudesse pensar, ele derrubou o homem escada abaixo. Ele não queria abandonar Yukari, mas ela estava prestes a se transformar, e o velho ainda estava se mexendo. Com lágrimas nos olhos, ele correu, encontrando Kensho, que tinha uma surpresa. De alguma forma, ele conseguiu pegar a televisão de tela plana pela qual vieram. Eles fugiram na motocicleta, o shopping diminuindo atrás deles a distância. Tendo, abalado pelos eventos da noite, prometeu a si mesmo que nunca esqueceria qual era seu sonho e o adicionou à sua crescente lista de desejos. Na sua juventude, Tendo era basicamente um mini Superman, enfrentando estudantes mais velhos como se fosse apenas parte de sua rotina matinal. Tudo para proteger um cachorrinho fofo. Para as pessoas ao seu redor, ele era tipo um herói naquela época. Mas isso foi apenas um sonho, e ele acabou acordando. Mais tarde, Kensho estava assistindo ao noticiário e confirmou o que já sabiam. O Japão estava completamente invadido. Ainda assim, o exército conseguiu proteger algumas aldeias remotas nas montanhas. Ao ouvir isso, Tendo sentiu uma onda de alívio. Sua família morava em um dos locais mais isolados do país, então provavelmente estavam seguros. Enquanto ajudava Kensho a pintar o cabelo para seu novo começo, Tendo fez uma declaração ousada. Ele estava prestes a se tornar o Superman de verdade. Seu novo objetivo era salvar pessoas de zumbis onde quer que pudesse. Kensho não estava convencido, apontando que Tendo nem sequer possuía uma arma. Mas Tendo já tinha um plano para resolver isso, e adicionou um novo objetivo à sua lista de desejos: tornar-se um super-herói. Os dois partiram para o aquário, parte do grande plano de Tendo. O lugar estava em péssimas condições, completamente abandonado pela equipe, mas eles exploraram por um tempo, até que Tendo finalmente encontrou exatamente o que estava procurando. Enquanto isso, um ônibus lotado de passageiros estava preso em um grande engarrafamento de zumbis. O motorista tentou tranquilizar a todos, dizendo que eles apenas esperariam e que o ônibus selado os manteria seguros. Sim, claro, segundos depois, graças à sua decisão ruim, zumbis invadiram, forçando todos a correrem por suas vidas. Em meio ao caos, uma garota conseguiu escapar correndo em direção ao aquário. Ela pensou que estava segura, até que a lógica de filme de terror atacou e ela tropeçou. Pior, o modo zumbi do iShowSpeed estava na horda e correndo direto para ela. Pouco antes de ela virar comida de zumbi, Tendo saiu do aquário e derrubou o corredor, lançando-o a 10 metros de distância. A arma secreta dele? Um traje completo de tubarão do aquário. Se os dentes de um tubarão não pudessem perfurá-lo, os de um zumbi também não poderiam. Com isso, ele finalmente poderia arriscar tornar-se um super-herói de sua lista de desejos. Vendo mais sobreviventes, ele os direcionou para o aquário para segurança. Entre eles, ele notou sua segunda paixão, mas não havia tempo para pensar sobre isso. A iShowSpeed estava de volta para a segunda rodada.
O traje mantinha as mordidas longe, mas os golpes ainda doíam muito. Logo, todo o time olímpico zumbi estava em cima dele. E a reação do Kencho? Você está por conta própria, cara. Eventualmente, Tendo conseguiu lançar os zumbis sobre a ponte e no rio. Felizmente, seu treinamento de triatlo valeu a pena. De volta pra dentro, Kencho o cumprimentou como se ele não o tivesse abandonado. Tendo foi falar com sua paixão, mas em vez de uma reunião calorosa, ela criticou toda a sua existência. Kencho tentou defendê-lo, mas as críticas foram severas demais. Antes que pudessem se recuperar, um estrondo alto ecoou pelo aquário. Seguindo o barulho, eles se depararam com algo horrível. Os zumbis não conseguiam pegar nenhum nadador, então trouxeram as armas pesadas, um tubarão, só que este não era um tubarão normal, este tinha pernas. Enquanto o tubarão começou a persegui-los, Tendo e os outros correram para avisar a todos no aquário. Tendo tentou ficar para trás e lutar, mas rapidamente percebeu. Você não deve mexer com um tubarão que pode andar. Eles ficaram encurralados em uma sala já cheia de zumbis e se dirigiram para a saída de emergência. Mas uma garota aterrorizada entrou em pânico, agarrou a paixão de Tendo, hesitou por um segundo e então a empurrou para o lado para se salvar. Agora a paixão de Tendo estava isolada e provavelmente perdida. Kencho tentou ajudar, mas a porta estava empenada e não abria. Quando ele se virou para perguntar a Tendo o que fazer, Tendo já tinha ido embora, correndo para salvá-la. Do outro lado, sua paixão estava encarando o enorme tubarão, arrependendo-se de ter ficado com um grupo grande durante uma perseguição de zumbis. Ela tinha aceitado seu destino, até que Tendo de repente caiu de um duto de ar, derrubando o tubarão. Ela ficou atônita. Ele arriscou-se por ela depois de ela ter zombado dele antes. Quando ela perguntou por quê, ele não precisava de um motivo. Ele apenas queria ajudar. Impressionada com sua teimosia, ela rapidamente perguntou se ele tinha um plano. Ele não fez, mas ela fez. Tubarões são extremamente sensíveis a cargas elétricas, então dar um choque neles pode desorientá-los. Enquanto trabalhavam no plano, Tendo foi jogado contra a parede e caiu com força. Kencho teve que agir rápido antes que seu amigo se tornasse comida de tubarão. Então ele teve uma ideia brilhante: iscar o tubarão com suas próprias mãos. Deu certo, embora ele tenha se arrependido instantaneamente. Ainda assim, a distração deu tempo para Tendo se recuperar. A garota encontrou algumas pilhas e as jogou para Tendo, que eletrocutou o tubarão até ele se submeter. Depois de escapar, eles saíram juntos. Kencho perguntou se ela seguiria o resto do grupo, mas ela disse que estava farta de grupos por enquanto. Ela ainda não entendia por que Tendo arriscaria a vida por ela, mas ele disse que agora ela era preciosa para ele, então é claro que a salvaria. Envergonhada, ela finalmente concordou em dar a ele o seu Instagram. Mais tarde, Tendo estava em uma loja, olhando para um Rolex na vitrine. Antes do mundo acabar, ele nunca poderia sonhar em comprar um. Mas agora, ele podia encher seu pulso com gelo à vontade. Kencho até mostrou a ele uma peça ainda mais cara, e logo os dois estavam ostentando como se fossem donos do lugar. Naquela noite, eles perceberam que estavam sem água, e toda a cidade estava completamente escura. Seus telefones ainda tinham bateria, mas sem as estações de notícias funcionando, parecia que eles poderiam ser as últimas pessoas na cidade. Por um momento, eles pensaram que talvez fosse hora de levar este apocalipse a sério, mas primeiro apreciaram o deslumbrante horizonte, agora brilhando com a luz das estrelas graças ao apagão. Na manhã seguinte, eles fizeram as malas para o próximo destino, a cidade natal de Tendo, Guma. Normalmente seria uma viagem de 5 horas, mas com o estado atual das coisas, não havia como saber como estaria o trânsito. Kencho perguntou se eles finalmente conseguiriam uma arma para proteção, mas Tendo tinha um plano diferente. Se eles fossem viajar, fariam isso com estilo comprando um trailer de luxo. Por algum capricho do destino, eles encontraram Shizuka na concessionária. Tendo tentou convidá-la para se juntar a eles, mas seu jogo zero fez com que ele fosse rejeitado instantaneamente. Kencho, no entanto, começou uma conversa e descobriu que ela não tinha carteira de motorista. Com isso, eles a convenceram de que seria mais seguro viajar juntos. Lá dentro, eles ficaram impressionados com a seleção. Havia até um trailer semelhante a um tanque apenas porque parecia legal. Shizuka manteve seu lado prático, escolhendo algo com boa economia de combustível, enquanto Tendo se apaixonou por um trailer de luxo todo equipado. Ela argumentou que era muito impraticável até encontrar um projeto de motorhome que não pôde resistir. Os caras a provocaram por abandonar sua mentalidade prática tão rapidamente, mas ela insistiu que isso era diferente. Infelizmente, a conversa deles foi alta o suficiente para atrair uma horda. Com zumbis se aproximando, eles não tiveram outra escolha senão pular em um RV aleatório e cair na estrada. Enquanto saíam da cidade, Kencho seguia ao lado de sua bicicleta enquanto Tendo dirigia o RV. Algo sobre a estrada incomodava Tendo. Estava completamente vazia, mesmo sendo fim de semana. Shizuka supôs que foi porque ninguém teve tempo suficiente para escapar quando o surto começou. Tendo perguntou se ela sabia alguma coisa sobre os zumbis. Ela achava que era provavelmente algum tipo de vírus, e se uma vacina fosse feita, talvez o mundo pudesse se recuperar. Mas por enquanto, sobreviver era a única coisa que importava. Naquela noite, eles estavam prestes a montar acampamento quando encontraram tiras de espinhos espalhadas pela estrada. E em um apocalipse zumbi, há apenas uma coisa pior do que zumbis: outras pessoas. Pior ainda, o líder desse grupo era ninguém menos que o velho gordo da Tendo, RH.
Todo o abuso que Tendo havia sofrido sob seu comando voltou à mente. O plano do chefe era claro, prendê-los para que não pudessem fugir e depois forçar Tendo a voltar a trabalhar para ele. Shizuka não acreditava em seu falso ato de ajudar e proteger pessoas de saqueadores, porque ele era o saqueador, sorrindo o tempo todo. Mas sem saída, Tendo foi forçado a voltar para seu inferno pessoal. Enquanto Shizuka cuidava dos ferimentos de Kencho, ele se desculpava por tê-los envolvido nisso. Ela disse para ele não se culpar. Era óbvio que essa gangue havia planejado isso desde o início, e não havia como eles terem evitado. Tendo percebeu como todos no acampamento estavam sendo forçados até a exaustão, mas ele não podia falar nada sem arriscar problemas. Enquanto transportava equipamentos, ele tropeçou em um estoque de cerveja. Seus olhos brilharam, e ele decidiu gelar algumas para que todos pudessem aproveitá-las. Mas antes que o plano pudesse funcionar, seu antigo chefe apareceu, furioso porque Tendo iria desperdiçar eletricidade valiosa em algo como fazer os trabalhadores felizes. A bronca atingiu o PTSD de Tendo como um martelo. E quando os outros trabalhadores chegaram e viram a cerveja, o chefe o obrigou a distribuí-la, fazendo parecer que foi culpa do Tendo por desperdiçar recursos. Ficou claro que esse homem ainda era o mesmo parasita sedento por poder. Só que agora ele controlava tudo. Ninguém podia desafiá-lo. Ele até começou a usar zumbis como mão de obra, dizendo a Tendo para agir mais como eles, sem pensar, obediente e incapaz de pensar por si mesmo. Isso é o que acontece quando não há um sindicato para lutar. Naquela noite, Kencho perguntou a Shizuka se ela tinha notado Tendo agindo de forma diferente. Ela já havia notado. Pelo comportamento dele, ela havia deduzido como devia ter sido a antiga vida de trabalho dele. Ela entendia porque também já tinha sido controlada e explorada antes. Ela se lembrou de quando era apenas uma garotinha, voltando da escola na chuva. Ela encontrou um cachorrinho doente tremendo em uma caixa e decidiu levá-lo para casa. Mas quando ela perguntou ao pai se podia ficar com ele, ele respondeu que ela deveria comê-lo. Para ele, cuidar de algo fraco era inútil. Ele dizia para ela se destacar e nunca perder tempo com vínculos infantis, basicamente ensinando-a a ser impiedosa, mesmo que isso significasse deixar para trás quem não conseguisse acompanhá-la. De volta ao presente, o chefe canalha de Tendo estava todo sorrisos, fingindo simpatia enquanto recebia seus novos funcionários. Todo mundo parecia estar comendo, bebendo e rindo, enquanto Tendo estava preso correndo de um lado para o outro, trabalhando sem parar. Dois caras por perto estavam tendo uma conversa ridícula sobre se ficar com uma mulher zumbi os infectaria. Quando um deles ficou sem cerveja, gritaram para Tendo trazer mais. Completamente exausto, ele tropeçou, caiu sobre os próprios pés e derrubou as bebidas. Mesmo no apocalipse, algumas coisas nunca mudam. As pessoas ainda tratavam os garçons como lixo. Tendo continuava pedindo desculpas enquanto eles gritavam para ele se apressar. Enquanto isso, seu antigo chefe estava tendo um acesso de raiva porque uma senhora idosa tinha servido sua bebida. Ele exigiu que apenas mulheres com curvas do enredo o servissem. Seus olhos pousaram em Shizuka, e ele a chamou. Relutantemente, ela serviu a bebida dele enquanto ele descaradamente olhava para o peito dela. Depois de entregar o copo, ele a pressionou para que tomasse uma com ele, mesmo que ela claramente não quisesse. E o jeito que ele lambia os lábios deixava óbvio que ele estava pensando em algo muito pior do que apenas compartilhar uma bebida. Depois de terminar a bebida, o chefe se inclinou e disse a Shizuka para deixá-lo apalpá-la. Ela o ignorou completamente, então ele gritou para Tendo trazer outra garrafa. Seu plano era deixá-la bêbada o suficiente para que ela pudesse vê-lo como menos feio. Infelizmente para ele, nenhuma quantidade de álcool poderia consertar aquele rosto. Quando o Tendo não reagiu instantaneamente, o chefe latiu ainda mais alto, tirando-o de seu transe. Superaquecido, sem dormir e constantemente gritado, Tendo pegou uma garrafa sem perceber que estava vazia e a entregou. Foi tudo o que bastou para o chefe perder a paciência, desferindo um discurso furioso que poderia encher um balde pequeno. Enquanto sua voz ecoava pela sala, Shizuka estava sentada em silêncio, perdida em pensamentos. Ela se lembrou de como seu pai começou a moldá-la desde o nascimento para se tornar uma CEO, ensinando-a a usar as pessoas e removendo qualquer coisa que se assemelhasse a um coração. Ela tentou manter o dela vivo, escondendo-o e simbolicamente cuidando dele na forma de um cachorrinho doente que havia encontrado. Ela leu livros sobre cuidado animal, trabalhou incansavelmente e ficou radiante quando o cachorro finalmente se recuperou. Por um breve momento, ela teve um amigo de verdade, e com isso veio a coisa perigosa que seu pai temia, empatia. Então, em sua lógica distorcida, ele matou o cachorro para garantir que ela nunca sentisse isso novamente. A partir de então, seu coração se fechou. Ela seguiu todas as ordens sem questionar, porque era a casa e as regras dele. Com o tempo, ela foi condicionada a deixar que outra pessoa tomasse todas as suas decisões. E agora ela via a mesma coisa acontecendo com Tendo, seu antigo chefe minando a confiança que ele ainda tinha até não sobrar nada dentro dele. Quando Tendo acidentalmente deixou cair uma pilha de enlatados, Gonzu aproveitou o erro, chamando-o de estúpido e inútil, e exigindo que ele trabalhasse horas extras para compensar. Tendo tentou falar, mas Gonzu imediatamente o atacou novamente, destruindo qualquer resquício de coragem que Tendo ainda tinha. Uma vez que ele viu o espírito de Tendo esmagado, Gonzu passou para a última etapa de seu gaslighting manipulador. Mudando para um tom paternal falso, ele alegou que estava sendo duro com Tendo apenas para o seu próprio bem.
Então ele apresentou sua escolha: ficar no complexo onde era seguro sob o controle do Gonzu, ou sair para o mundo perigoso sozinho, sem nunca saber quando o próximo ataque zumbi viria. Pessoalmente, qualquer pessoa com bom senso arriscaria enfrentar o apocalipse antes de trabalhar para esse desastre humano. Mas Tendo, desgastado e esgotado pela voz de Gonzu, não conseguia mais pensar claramente e mordeu a isca. Ao anoitecer, Tendo ainda estava do lado de fora, movendo-se como um zumbi real enquanto trabalhava. Enquanto isso, Shizuka estava descansando no trailer quando viu a lista de desejos de Tendo. Ler através dos sonhos dele trouxe um pequeno sorriso ao rosto dela, o suficiente para pegar uma caneta e adicionar mais um objetivo próprio. No dia seguinte, alguns caras estavam em uma busca por suprimentos. Durante uma pausa, um reclamou que Gonzu se auto-intitulava o líder, mas nunca levantava um dedo. O outro deu de ombros, dizendo que pelo menos eles não eram tratados como o Tendo. Ele disse ao seu amigo mais baixo para fechar a porta do caminhão antes que um zumbi subisse, mas era tarde demais, já estava dentro. De volta ao complexo, Shizuka e Kencho estavam prontos para partir exatamente como haviam planejado, mas então Tendo saiu e deu uma notícia inesperada: ele ficaria para trabalhar para Gonzu. Kencho achou que tinha que ser uma piada, mas Tendo estava falando sério. Ele havia sido levado a acreditar que era um idiota inútil que não sobreviveria um minuto lá fora. Shizuka virou-se para ir embora sem ele, mas quando Tendo começou a falar sobre retribuir a bondade de Gonzu e obedecer a todas as suas ordens, ela parou. Suas palavras a lembraram de si mesma quando estava sob o controle de seu pai. Ela voltou para dar a Tendo o choque de realidade que ele desesperadamente precisava. Ela disse a ele que Gonzu não se importava com ele só queria tirar sua força de vontade e transformá-lo em um autômato sem cérebro. Então ela atacou Gonzu com um insulto tão brutal que poderia tê-lo destruído no ato, chamando-o de parasita amargo e egoísta com um rosto que nem sua mãe amaria, alguém que arrasta os outros para baixo apenas para se sentir melhor consigo mesmo. Todos olharam em choque com o quão mal ela estava destruindo-o verbalmente. Ela admitiu que não podia dizer com certeza se partir ou ficar era a escolha certa neste mundo, mas sabia que não queria nada com Gonzu ou com seu cheiro. Ela devolveu a lista de desejos para Tendo e apontou para o objetivo que ela havia adicionado. Vendo que estava conseguindo convencê-lo, Gonzu tentou pegar o caderno e jogou-o no chão. Esse foi o ponto de ruptura. Este anime literalmente tinha o nome daquele livro, e Tendo não ia deixar ninguém desrespeitá-lo. Ele avançou rapidamente, bloqueando o pé de Gonzu antes que pudesse esmagar o caderno, e se levantou com um novo fogo nos olhos. Em vez de explodir de raiva, ele manteve a simplicidade. Mas que diabos eu estava pensando? Gonzu, valeu, mas não é isso. Eu nunca mais quero ver sua cara feia de novo. Gonzu ficou chocado com a confiança repentina. Ele tentou mais uma vez fazer, Tendo sentir-se culpado, dizendo que ele ainda lhe devia, mas Tendo o calou com: não vejo onde isso é problema meu. Mesmo que eu me torne um zumbi, ainda é melhor do que trabalhar como um para você. Bem nesse momento, a equipe de suprimentos voltou, se gabando de sua coleta. Mas antes que pudessem comemorar, um deles foi despedaçado por um zumbi que havia entrado sorrateiramente. Pegando a estrada novamente, Tendo sorriu. Ele agora tinha riscado mais de 30 itens de sua lista de desejos. No ritmo que Tendo estava indo, ele poderia alcançar todos os 100 objetivos da lista de desejos antes que o mês acabasse. Mas Shizuka não podia deixar de se preocupar que correr por eles desse jeito poderia facilmente matá-lo. Enquanto dirigiam, avistaram um caminhão cercado por um monte de zumbis. Isso só podia significar uma coisa: alguém lá dentro estava atraindo a horda. O primeiro sobrevivente da estrada, animado para bancar o herói novamente, Tendo rapidamente vestiu seu traje de tubarão e fez uma pose dramática, pronto para mais uma aventura de super-herói. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, a porta do caminhão se abriu com força, e outra pessoa roubou a cena. Um samurai historicamente preciso, este guerreiro pulou quase 6 metros no ar e derrubou os zumbis em uma tempestade de movimentos, até conseguindo uma tripla eliminação apenas com um arco comum. Tendo só conseguia olhar maravilhado. Quando o samurai removeu a máscara, a surpresa dobrou. Era uma loira russa chamada Beatrix. Ela agradeceu-lhes pela ajuda e, assim, Shizuka perdeu o seu lugar como a melhor garota aos olhos de Tendo. E agora ele está apaixonado por ela. Beatrix explicou que veio ao Japão por puro amor à cultura, desde batalhas lendárias até, bem, hentai de tentáculos, por isso a armadura de samurai. Tendo verificou a traseira do caminhão e descobriu que era na verdade um refrigerador cheio de atum. Beatrix então fez seu pedido. Ela precisava de um veículo funcionando para entregar o peixe em Takasaka, alegando que era uma missão importante. Shizuka, percebendo que ela poderia estar entregando comida para sobreviventes, estava disposta a considerar. Tendo se agachou na frente de Beatrix e perguntou por que ela se importava tanto com essa entrega. Ela admitiu que sua fascinação pelo Japão começou da mesma forma que muitas crianças o descobrem através de H-anime. E desde então, ela trabalhou duro, economizou e finalmente chegou aqui para experimentar tudo por si mesma. Mas assim que Beatrix aterrissou no Japão pronta para viver seu sonho, o mundo a atingiu com um grande silêncio. O apocalipse zumbi começou. Ainda assim, ela recusou-se a deixar seu objetivo morrer. Ela conseguiu encontrar o último chefe de sushi habilidoso que não trabalhava em um posto de gasolina, e ele concordou em fazer sushi para ela se ela pudesse trazer peixe fresco.
Isso era tudo que Tendo precisava ouvir, sushi. Ele imediatamente concordou. O resto do grupo pensou, por que não? Então eles partiram para a cidade para encontrar o chefe. Beatrix liderou o caminho, embora admitisse que não falava com ele há mais de 3 dias, o que significava que não havia garantia de que ele ainda estava vivo. Ainda assim, sua fé no sushi a mantinha em movimento. Quando chegaram a uma curva, a rua à frente estava cheia de zumbis. Isso não iria pará-los. Beatrix e Tendo se prepararam, cheios de determinação. Mas eles tinham um plano real? De jeito nenhum. Felizmente, Shizuka tinha um, e envolvia a isca mais tentadora da história dos zumbis, o traseiro do Kencho. Os zumbis caíram na isca, forçando Kencho a correr como se sua vida dependesse disso, enquanto Beatrix e Tendo circulavam ao redor. Uma vez que a horda estava em posição, Tendo os bloqueou com um caminhão, dando espaço para Beatrix cortar um por um. Infelizmente, o barulho atraiu ainda mais zumbis. Hora da segunda fase. Eles começaram a jogar garrafas de álcool nos mortos-vivos, planejando incendiá-los. Mas os fósforos não funcionaram e a barricada estava quebrando. Pior ainda, os zumbis estavam se aproximando de seu trailer. Se ele fosse cercado, eles perderiam tanto o veículo quanto o precioso peixe. Tendo se recusou a deixar isso acontecer. Ele preferia se transformar em um zumbi do que nunca mais comer sushi. Ele pulou para defender o caminhão ao lado de Beatrix, cortando os zumbis com velocidade sobre-humana. Mas eram muitos. Foi quando o plano B de Shizuka entrou em ação. Ela usou um drone para atrair os zumbis para a praça principal, que já havia encharcado de combustível. Kencho jogou um coquetel molotov e o lugar explodiu em uma queima de fogos de artifício zumbi. De um telhado, eles assistiram ao incêndio até que o último zumbi caiu. Com a costa limpa, nada os separava de sua refeição tão esperada. O sushi-chef, originalmente de Gunma, passou os últimos 30 anos aperfeiçoando sua arte. Ele ficou muito feliz em saber que ainda havia pessoas que apreciavam isso. Enquanto os outros começavam a comer, Beatrix hesitou, olhando para seu primeiro pedaço de sushi em anos. Beatrix finalmente pegou um pedaço de sushi, mergulhou-o no molho de soja e deu sua primeira mordida. No momento em que o sabor a atingiu, lágrimas surgiram em seus olhos. Ao ver isso, o chefe de sushi também começou a se emocionar. Para ele, isso era tudo. Semanas de trabalho sem parar, perdendo o casamento da filha, até mesmo faltando ao funeral da esposa. Tudo valia a pena por este momento único. Sim, ele realmente disse isso. E talvez naquele instante, ele percebeu o quanto sua obsessão pelo trabalho era sombria, porque suas próximas palavras foram: já que não há mais clientes vivos chegando tão cedo, vamos beber cada gota de álcool deste lugar. Aquela noite se transformou em uma celebração regada a sake. Na manhã seguinte, o grupo estava de volta à estrada, mas a viagem foi miserável devido a uma onda de calor brutal. Dentro do trailer, Beatrix reclamou do calor enquanto, aos olhos de Tendo, continuava a provar que merecia o título de melhor garota em comparação a Shizuka. Eles não tomavam um banho de verdade há dias, e o cheiro já estava começando a incomodar a todos, o que só podia significar uma coisa: hora de ir para a praia. Todos vestiram seus roupões de banho e, mais uma vez, Beatrix superou Shizuka em termos de presença. Sua empolgação pela cultura japonesa era evidente. Ela começou a compartilhar seu extenso conhecimento sobre termas, mas a maior parte disso foi difícil de entender por todos. A única parte que eles entenderam foi que durante o período Edo eram anunciados como cura para todas as doenças, exceto mal de amor e síndrome da decepção, o que significava que não seriam de muita ajuda para Tendo, que estava atualmente sem esperanças por Shizuka. Ele tentou direcionar a conversa deles para um território mais flertante, mas Shizuka manteve firme sua posição de que o amor não era necessário, enquanto insinuava sutilmente que Tendo não tinha exatamente dinheiro para romance. Prosseguindo, os rapazes foram para o banho masculino, animados para finalmente relaxar. Shizuka foi para a seção feminina, mas Beatrix voltou dizendo que não havia água quente daquele lado, a bomba estava quebrada. Ouvindo isso, os caras entraram no modo filósofo, fingindo relutância ao sugerirem que não havia outra escolha a não ser ela se juntar a eles. Shizuka os calou instantaneamente, mas Beatrix parecia estranhamente convencida pelo discurso e começou a concordar, piorando ainda mais a situação difícil de Tendo. Antes que algo pudesse acontecer, Tendo e Kencho olharam para trás e viram o banho cheio de homens zumbis nus. O grupo disparou, fugindo para as montanhas. Felizmente, não havia zumbis escaladores de montanha, então eles estavam seguros, mas de que adiantava a segurança se eles nem sequer puderam aproveitar as fontes termais? Eles choraram por causa do azar antes de eventualmente adormecerem. Mais tarde naquela noite, Tendo acordou com sede e vagou pela floresta em busca de água, apenas para tropeçar em algo muito melhor, uma fonte termal natural escondida nas montanhas. Sem hesitar, ele se despiu e deslizou para dentro da água. Enquanto estava imerso em prazer, ele esbarrou em alguém e percebeu que estava compartilhando a primavera com uma Shizuka completamente nua. Isso não iria saciar sua sede, mas ele não reclamou. Rapidamente se desculpou, mas Shizuka disse que estava tudo bem, embora fosse melhor ele sair. No entanto, Tendo recusou, dizendo que queria isso o dia todo, e preferia morrer a perder a chance.
Eles ficaram sentados em silêncio constrangedor até que Shizuka começou a se desculpar por rejeitar suas ideias sobre relacionamentos. Ela explicou que, ao crescer, lhe ensinaram que havia apenas dois tipos de pessoas, aquelas que estavam corretas e aquelas com recursos suficientes para se tornarem corretas. A filosofia do pai dela era manter seu ponto e processar o outro lado até que eles desistissem. Sem pensar, ela caiu nos mesmos hábitos e não foi aberta com ele, tendo apontou que ela estava sendo completamente aberta agora. Ela parou, percebendo que ele estava certo, e admitiu que queria encontrar um parceiro com quem pudesse falar assim. Então ela percebeu que basicamente tinha dado o sinal verde para o Tendo. Confusa, ela congelou quando ele perguntou se ela quis dizer o que ele pensou que ela quis dizer. Antes que ela pudesse responder, Kensho e Beatrix apareceram, ofendidos que os dois haviam encontrado essa fonte termal e não os convidaram. Kensho e Beatrix não perderam um segundo. Eles tiram suas roupas e pularam na fonte termal com Tendo e Shizuka. Me falem nos comentários, pessoal, como se chama? Tento? Depois de se molharem, o grupo voltou para a estrada em direção a Gunma. Beatrix se preocupava com os pais de Tendo, mas ele estava confiante que eles sobreviveriam. A artrite poderia derrubá-los algum dia, mas zumbis, sem chance. Se eles ainda estivessem vivos, Kensho achou que precisaria se apresentar, e naturalmente seu primeiro pensamento foi fazê-lo nu. Tendo pisou fundo no acelerador só para abafar sua voz. Shizuka perguntou se ele estava nervoso, já que fazia 3 anos desde sua última visita. Ele não estava exatamente nervoso, mas admitiu que as coisas com seu pai tinham terminado de forma estranha. Antes que pudesse pensar nisso, Beatrix gritou um aviso de que havia um bloqueio na estrada à frente. Tendo parou o trailer e foi investigar, apenas para encontrar um túnel cheio de centenas de zumbis. Sua aldeia estava do outro lado, então a visão foi alarmante, mas nenhum dos mortos-vivos parecia familiar, o que o tranquilizou. Com o túnel bloqueado, a única opção era abandonar o trailer e caminhar pela floresta para contornar a montanha, embora ele não achasse que os zumbis tinham invadido sua aldeia. As dúvidas começaram a surgir até que Shizuka apontou que o final do túnel também estava selado. Isso significava que os aldeões provavelmente haviam aprisionado a horda lá dentro para se protegerem. Antes que pudessem continuar, ouviram um grito atrás deles e viram um homem correndo em sua direção, seguido por um javali zumbificado avançando a toda velocidade. Beatrix agiu rápido, disparando uma flecha direto entre seus olhos enlouquecidos. O homem se apresentou como Kumano e agradeceu por salvá-lo. Quando Tendo perguntou por que ele estava lá fora, Kumano explicou que havia fugido da cidade depois que foi completamente tomada. O grupo concordou que foi inteligente, mas viver na floresta parecia arriscado até que Kumano revelou que era um mestre carpinteiro. Se precisasse de uma casa, ele poderia simplesmente construir uma do zero. Era tudo o que Tendo precisava ouvir. Construir uma casa na árvore estava na sua lista de desejos. Sem hesitar, ele se ofereceu para ajudar Kumano a terminar a dele, completamente ignorando o fato de que deveria estar verificando seus pais. Kumano aceitou de bom grado e começou a lhes dar aulas. O tipo de casa na árvore que você poderia construir dependia da própria árvore, então você tinha que ouvir a floresta, garantindo que a árvore escolhida permanecesse saudável. Se a árvore morresse, sua casa também morreria. Tendo admitiu que sempre sonhou em construir uma, o que lembrou Kumano de seu próprio filho. Mas quando Tendo perguntou sobre ele, Kumano ficou em silêncio. O filho dele foi mordido pela esposa dele depois que ela se transformou em um zumbi, e Kumano foi forçado a acabar com os dois com suas próprias mãos. Ele nunca teve a chance de compartilhar um último momento com ele antes de acontecer, mas Kensho o tranquilizou, dizendo que estava lá para apoiá-lo. Eles continuaram trabalhando na casa na árvore até que finalmente ficou pronta, e ficou ótima, mas eu não vou tocar naquele escorregador depois de ver o Kensho descer nele. Quando a casa na árvore ficou pronta, Tendo e os outros continuaram em direção à Vila Guma. No caminho, Tendo explicou o que seus pais queriam dizer quando descreveram como eles iam para a escola. Era perigoso o suficiente para matar alguém, mas também garantia que nenhum zumbi pudesse atravessar a armadilha mortal. A partir daí, eles finalmente podiam ver a vila e caminharam mais fundo na floresta para alcançá-la. Enquanto eles avançavam, Tendo pensava em como nunca tinha retornado à vila, apesar de ter muitas oportunidades ao longo dos anos, e agora ele estava determinado a compensar isso. Mas quando chegaram, o lugar estava completamente deserto. Tendo entrou em pânico, temendo que os zumbis tivessem eliminado todos. Ele correu procurando até encontrar todos dentro de uma cabana, fazendo alguma coisa. Ele viu sua mãe e seu pai lá também, e imediatamente começou a pedir desculpas por decepcioná-los e não visitá-los nos 3 anos em que esteve ausente. Seu pai não queria ouvir, deu-lhe um tapa na cabeça e disse ao grupo que eles poderiam ficar em alguns quartos vazios. Sem outra palavra, ele foi direto para os campos. A mãe do Tendo então preparou uma refeição usando plantas selvagens da área, e Shizuka ficou impressionada com o quão autossuficientes eles eram. O vilarejo era pequeno e isolado, então durante o inverno eles estavam basicamente isolados do mundo e tinham que cultivar a maior parte de sua própria comida. Pessoas da cidade tinham vindo para Guma pensando que era seguro, mas como de costume, alguém escondeu que tinha sido mordido e estragou tudo para todos, forçando o túnel a ser selado. Aqueles que conseguiram entrar sem infecção receberam casas de sobra para viver. Ainda assim, o principal objetivo de Tendo não havia mudado. Ele estava aqui para ajudar seus pais e compensar todo o tempo que ele havia perdido.
Tendo começa ajudando sua mãe a lavar a louça e fazendo pequenas tarefas para ela, mas ela apenas sorri e diz que está tudo bem, insistindo que pode lidar com isso sozinha. Como ele realmente não podia ajudá-la, ele achou que pelo menos poderia dar uma mão ao seu pai na fazenda. Eles trabalham lado a lado em silêncio, mas o silêncio parece estranho para Tendo, então ele tenta iniciar uma conversa. Infelizmente, seu pai não é exatamente do tipo falante, e só responde com respostas curtas e monótonas. Tendo se sente preso. Ele quer deixar seus pais felizes, mas claramente não será fácil. Ainda assim, ele não vai desistir. Mais tarde naquela noite, Tendo percebe que seu pai está tossindo sangue. É obviamente um mau sinal, mas o pai dele esconde, fingindo que está tudo bem. No caminho de volta para casa, eles encontram um grupo de pessoas da cidade que o Tendo jura já ter visto antes. Esses caras vão em direção ao túnel cheio de zumbis, e é óbvio que eles não têm boas intenções. O líder deles era um típico perdedor, talvez até um dos melhores, que de fato prosperou quando o mundo foi para o inferno, já que não havia mais regras a seguir. A primeira coisa que esse fumante inveterado fez após o colapso foi roubar uma loja de cigarros. Lá ele encontrou um bando de outros desajustados que pareciam estar em uma disputa de longa data com seus barbeiros. Juntos, eles formaram sua própria versão distorcida de 100 coisas para fazer antes de se tornar um zumbi de Tendo, só que a deles era a edição criminosa. Na manhã seguinte, Tendo decide mudar as coisas. As garotas se reúnem ao redor, brincando com seu cabelo e o estilizando em algo que a maioria dos caras secretamente se pergunta se conseguiriam usar: dreadlocks. Depois, todos se sentam para uma pausa para o chá e Tendo descobre que a garota que estilizou seus dreadlocks é na verdade uma profissional. Ela trabalha em um salão de cabeleireiro há mais de 10 anos. Então, quando ela soube que ele queria experimentá-los, ela aproveitou a oportunidade para ajudar. As outras duas garotas são igualmente impressionantes. Uma costumava ensinar em uma faculdade em Tóquio e a outra é maquiadora de filmes. Tendo está curioso sobre o trabalho no cinema, então ele pergunta de qual projeto ela participou. Ela orgulhosamente lhe mostra um pôster de um filme chamado Canção dos Mortos. Ele já ouviu antes, mas nunca percebeu que foi filmado no Japão. Animada, ela explica que eles tinham acabado de começar a filmar a sequência quando o surto de zumbis atingiu o pior lugar imaginável para ser atacado. No começo, todos acharam que era uma brincadeira, mas o sangue dos colegas de trabalho morrendo e a falta de qualquer gravação rapidamente provaram o contrário. Após uma jornada caótica, as pessoas dessa aldeia os recebem calorosamente, e mesmo que seja um pensamento otimista, ela espera poder continuar vivendo aqui. Enquanto isso, em outra cabana, Shizuka está soprando em um tubo para manter o fogo aceso quando uma mulher idosa passa para agradecê-la. Ela sabe que este trabalho deve ser difícil, já que Shizuka não está acostumada, mas Shizuka não se importa. Ela quer aprender as antigas habilidades de sobrevivência que as pessoas usavam antes da eletricidade. A vovó não entende todas as suas palavras, mas insiste que o arroz cozido em um fogão tradicional sempre tem o melhor gosto. Shizuka volta a cuidar da chama, mas de repente ela sente as mãos de um velho nela, enviando arrepios pela sua espinha. A vovó rapidamente o afasta, pedindo desculpas e explicando que ele está um pouco senil e a confundiu com sua falecida esposa. Embora agora ele pareça um velho frágil, ele costumava ser um dos principais caçadores da aldeia. Naquele momento, um homem entra perguntando à vovó se ela tem alguma corda sobrando. Ele cortou a mão seriamente enquanto trabalhava com uma foice. Ela vai ajudar, mas Shizuka a avisa para não amarrar muito apertado para evitar interromper a circulação. Ela oferece dicas que poderiam ajudar a parar o sangramento, fazendo as pessoas assumirem que ela é médica. Ela nega, dizendo que só estudou medicina quando era criança porque sonhava em se tornar uma. Mas isso não impediu os aldeões de tratarem-na como sua médica de confiança. No campo, Kentio está ajudando no trabalho quando lhe mostram a fossa, o local onde todo o lixo da aldeia é armazenado e transformado em fertilizante. Como as chuvas fortes no Japão levam embora os nutrientes do solo, esse método é uma salvação. Alguém brinca que mergulhar na fossa vai te deixar bem-sucedido, mas Kentio não está disposto a testar isso. Perto dali, ele nota uma menina sentada sozinha com o cachorro e pergunta sobre ela. Dizem-lhe que ela fugiu da cidade, mas perdeu os pais, ficando o cachorro como sua única família. Desde que chegou, ela não sorriu nenhuma vez. Kentio decide mudar isso, mantendo seu humor adequado para a idade dela. Ele se aproxima e oferece fazer malabarismo, mas ela fica confusa com a abordagem repentina. Ele explica que é educado cumprimentar uma dama, seja jovem ou velha, pelo menos na Itália. Ela aponta que ele não é italiano, mas isso a faz rir. Missão cumprida, Kentio se apresenta e descobre que o nome dela é Anu. Ele decide chamá-la de Angie como um apelido. Agora que Kentio e Angie são amigos, ele oferece mostrar a ela sua performance especial comendo um prato de udon com seu... Ela decide educadamente pular essa. Em outro lugar da vila, Beatrix está sendo mostrada a roda d'água que fornece energia para a comunidade. Não gera muita eletricidade, apenas o suficiente para lidar com o básico. Ultimamente, ursos zumbis e javalis têm vagado por perto, então os aldeões reforçaram a cerca elétrica alimentada pela roda. Ela dá um leve choque para manter os animais afastados, mas há uma coisa que Beatrix precisa observar: uma caixa de controle que desliga a energia se houver um vazamento ou se a voltagem subir muito.
Ela foi avisada para ter cuidado, pois mexer com isso pode ser perigoso. De volta com Tendo, as meninas conversam sobre como estão começando a gostar da vida na aldeia. As coisas aqui demoram mais e são mais difíceis de fazer, mas é exatamente isso que faz você se conectar com as pessoas ao seu redor. Mais tarde naquela noite, enquanto Tendo está trabalhando nos campos, Kensho vem cumprimentá-lo. Ele acabou de aprender a como abater um frango, uma experiência tão traumática que ele talvez nunca coma novamente peito de frango empanado. Enquanto eles riem e conversam, Kensho vê um rosto familiar passando e chama por Higarashi. Faz anos desde a última vez que o viu, mas Higarashi claramente não está feliz em encontrá-los e vira-se para ir embora. Tendo não o reconhece, então Kensho explica que eles estavam na mesma turma de estudos gerais na faculdade, embora Higarashi misteriosamente tenha parado de aparecer. Higarashi não pode acreditar que o destino o colocou com esses dois novamente, os caras que sempre tiveram o que ele não tinha, felicidade. Ver seus rostos excessivamente alegres é irritante, mas é perfeito para qualquer plano obscuro que ele esteja tramando. Naquela noite, Tendo encontra seu pai do lado de fora tomando uma bebida e pede para se juntar a ele. O pai concorda, e eles se sentam juntos sob as estrelas. Tendo admite que, embora já tenha idolatrado a vida na cidade, está começando a achar que a vila não é tão ruim, e eles sempre poderiam usar uma ajuda extra aqui. O que ele realmente está tentando dizer é que ele gostaria de ficar para sempre, mas seu pai não quer que ele se limite a um lugar pequeno. Um homem, ele diz, deve perseguir o maior sonho que puder encontrar com tudo o que tem. E apenas como uma reflexão tardia, ele diz a Tendo que os Dreadlocks não combinam com ele de jeito nenhum. Eles riem disso e continuam bebendo, finalmente compartilhando o momento de união que Tendo esperava. Como Higarashi é quem está dirigindo a escavadeira e os zumbis estão se aproximando rapidamente, o grupo decide se separar para resgatar o maior número possível de pessoas antes de escapar da vila. Enquanto Higarashi continua a destruir tudo o que vê pela frente, o pai de Tendo e as mulheres com quem ele estava conversando antes se barricaram dentro de uma casa para segurança. Mas está claro que sua doença está o alcançando. Ele desmaia, insistindo que está bem. Enquanto isso, Tendo está lutando para chegar até eles, balançando um bastão longo para derrubar qualquer zumbi em seu caminho. Em outro lugar, Angie está procurando freneticamente por seu cachorro, Charo, e o encontra, bem, ficando um pouco amigável demais com uma galinha. Aliviada por tê-lo de volta, ela é subitamente agarrada por trás por Kensho, que rapidamente cobre sua boca para que ela não alerte um zumbi nas proximidades. Quando ele se afasta, ele a avisa sobre o perigo de se afastar sozinha em uma situação como esta. Angie explica que tinha que encontrar Charo. Agora que seus pais se foram, ele é a única família que ela tem. Kensho entende, mas insiste que ainda não é seguro. Ele avista uma escada e ajuda-os a subir no telhado, sabendo que os zumbis não conseguem chegar tão alto. Infelizmente, um membro do esquadrão rejeitado definitivamente pode. Ele sobe atrás deles, planejando empurrar Kensho e Angie para que a horda possa despedaçá-los. Julgando por seu sorriso torto e olhos amargos, a vida antes do apocalipse deve ter sido miserável para ele. E agora ele quer compartilhar essa miséria, fazendo outros sofrerem como ele sofreu. Com um pedaço de madeira na mão, ele começa a tentar forçar Kensho a ultrapassar o limite. Enquanto isso, Beatrix está correndo para desligar a roda d'água para que a cerca elétrica seja cortada, mas sua missão é arruinada quando o rejeitado número 2 bate um trator no cavalo que ela está montando. Desafiar um guerreiro alemão que pode cortar zumbis ao meio com um único golpe já é uma ideia idiota, mas esse rejeitado veio armado com uma motosserra. Em um único golpe, ela parte a arma de Beatrix ao meio, exibindo habilidades dos seus dias de glória como campeã nacional de esgrima 2 vezes na escola secundária, que infelizmente também foi o auge de sua vida. Beatrix puxa sua espada, pronta para uma luta até a morte. Shizuka, por outro lado, está ocupada tentando evacuar os aldeões que se trancaram em suas casas. Ela avisa que as portas não vão aguentar contra os zumbis por muito tempo, mas os anciãos insistem que ela vá sem eles. Eles são velhos demais para se mover rapidamente, e um homem está acamado. Eles só a atrasariam. Eles agradecem a ela por tudo o que fez e dizem para ela salvar os outros. Shizuka não pode aceitar abandoná-los, mas sem tempo decide atrair os zumbis sozinha, prometendo voltar. Em outro lugar, o pai de Tendo e o grupo com que está lutam para conter a horda, e quando parece que tudo está perdido, Tendo aparece lutando. Ele ainda tem muito que quer fazer por seus pais. Ele nunca ganhou o suficiente para dar-lhes algo grande, nunca os levou em viagens e ter netos ainda é um sonho distante. Ele se recusa a deixá-los morrer aqui, mas seu pai o puxa para perto e sai sozinho, dizendo a Tendo que, se ele realmente quer compensar por eles, ele deve continuar vivendo. Seu último desejo antes de enfrentar os zumbis é que Tendo proteja sua mãe. Em seguida, vemos a história de um rejeitado, um homem que trabalhava o tempo todo, apenas para descobrir que sua casa já não parecia uma. Seu casamento tornou-se amargo, e frequentemente ele preferia dormir no carro a lidar com a esposa. Até essa paz foi arruinada por vizinhos fofocando sobre outros que estavam indo melhor que ele. Eventualmente, ele percebeu que estava se sacrificando por uma família pela qual não se importava mais, e agora a única coisa que o faz sentir-se vivo é assistir outros morrerem. Nos campos, Shizuka se esconde na vegetação para evitar zumbis,
mas algo muito pior a encontra, o rejeitado com rancor vitalício contra seu barbeiro. Ele paira sobre ela, babando, e Shizuka sente um terror pior do que a morte. As coisas ficam ainda mais perturbadoras quando fica claro o que ele mais quer, enfiar a língua na boca dela. Não querendo se tornar sua vítima, ela corre a toda velocidade, e honestamente é chocante como ele consegue acompanhar, o que de alguma forma o torna ainda mais perdedor patético do que todos os protagonistas de anime. Um dos rejeitados costumava trabalhar em um restaurante francês, mas ele era preguiçoso demais para sequer tentar aprender francês. Sem família para sequestrar, o Duolingo também não conseguiu pegá-lo. Como ele nunca se preocupou em melhorar, ficou preso na tarefa de limpeza. Você pensaria que ele entenderia a dica e finalmente começaria a aprender? Não. Em vez disso, ele decidiu que todos eram apenas malvados por não falarem japonês em um restaurante francês. Um dia, ele saiu para fumar e jogou seu cigarro em uma cozinha cheia de materiais inflamáveis. Você pode adivinhar como isso terminou. Ele assumiu a culpa? Claro que não. Segundo ele, a culpa foi deles por colocar a cozinha onde ele fumava. Naturalmente, ele foi demitido e até hoje ainda está amargo porque eles ficaram bravos com ele por incendiar o lugar. Mas não se engane, esse homem infantil ainda é perigoso, especialmente com arma e munição demais nos bolsos. De volta à aldeia, o velho que uma vez confundiu Shizuka com sua falecida esposa, de repente tem a sensação de que ela está em sério perigo e se levanta da cama. Enquanto isso, na roda d'água, Beatrix ainda está em combate com a mulher rejeitada, conseguindo mantê-la afastada, embora a katana que ela está usando comece a lascar sob a força da motosserra. A mulher admite que Beatrix é uma espadachim decente, mas avisa que uma espada não pode durar mais que uma motosserra. O problema para ela? O barulho ensurdecedor está atraindo zumbis, então ela precisa acabar com isso rápido. Quando Beatrix pergunta por que ela está fazendo algo tão cruel, a rejeitada não acha que está errada. Ela sempre foi perfeccionista, e suas constantes críticas a tornaram impopular. Mas em sua mente, ela estava certa 100% do tempo, e todos deveriam ter reconhecido isso. Cortamos para Kentaro, ainda na borda do telhado, enquanto o rejeitado que odeia barbeiros tenta empurrá-lo. Após ouvir a história triste do cara, Kentaro percebe algo. Este homem não fez nenhum esforço no casamento dele. Ele faltou ao nascimento do próprio filho, nem sequer ligou, e ainda culpou a esposa por estar chateada. Kentaro lhe diz diretamente: você não pode esperar que alguém continue interessado quando você os tem evitado por anos. O rejeitado queria uma câmara de eco, não um feedback real, então ele força mais, tentando silenciar Kentaro. Mas Kentaro percebe o esgoto abaixo e muda o jogo, arrastando o rejeitado do telhado com ele. Uma vez no chão, Kentaro percebe que os zumbis estão se aproximando. Ele não tem certeza se eles estão rastreando pelo cheiro ou pelo calor do corpo, mas de qualquer forma, ele precisa de cobertura. Então ele dá um salto de fé literal, mergulhando de cabeça no poço para se camuflar. Agora é a vez do rejeitado enfrentar os mortos-vivos que ele ajudou a liberar. Ele não vai longe antes de bater na cerca elétrica e virar comida de zumbi. Mais tarde, Kentaro sai da fossa, completamente coberto de sujeira, mas ainda vivo e, mais importante, ainda humano, apenas muito fedorento. Embora Angel esteja grata por Kentaro tê-la salvado, ela diz para ele manter distância até tomar um banho adequado. De volta a uma das casas, o velho Ryu pergunta onde Shizuka foi. Os outros anciãos explicam que ela está agindo como isca para afastar os zumbis deles. Ryu imediatamente pergunta por que eles ainda estão sentados, e eles admitem que são muito velhos para se mover rapidamente, e não seriam capazes de ajudar, mesmo se tentassem. Ele os repreende, dizendo que eles sobreviveram a mudanças de governo, tufões e terremotos, então um apocalipse zumbi não deveria assustá-los agora. Enquanto isso, Shizuka está a segundos de ter sua garganta ameaçada sob a mira de uma arma. Antes que as coisas possam ir mais longe, o velho Ryu dispara um tiro que derruba a arma da mão do rejeitado. Com um olhar furioso, ele e os outros anciãos avançam, dando ao homem a surra que ele merece por ter como alvo sua Shizuka. Perto da roda d'água, Beatrix percebe que não há como vencer um debate com alguém que está convencido de que sempre está certo. Ela diz à mulher que o jeito certo é subjetivo. As pessoas podem ter perspectivas diferentes. Em vez de discutir, ela atrai os zumbis em direção à roda, subindo nela para que a sigam e a destruam no processo. A mente do rejeitado se desintegra completamente com a ideia de que Beatrix a superou. Incapaz de lidar com a situação, ela desmaia e é rapidamente cercada por zumbis, enquanto Beatrix se afasta na roda quebrada, sem saber como vai pará-la. No campo de batalha, o pai de Tendo está lutando no lugar do filho. Seus movimentos deixam claro de onde Tendo herda sua força, mas seu corpo não consegue acompanhar. Ele desmaia por causa de sua doença. Assim que parece que ele terminou, Higarashi aparece e o arrasta para um lugar seguro, apenas para imediatamente ameaçar jogá-lo aos zumbis, a menos que Tendo saia e se deixe ser transformado. Em seguida, vemos o passado de Higarashi. Sua vida atingiu o auge na pré-escola quando ele realmente se divertiu. Na escola secundária, ele se distanciou dos amigos, tornando-se cada vez mais introvertido, e ao se formar, ele não tinha falado com nenhum colega de classe há anos. O ensino médio deveria ser um novo começo, mas não importa o que ele tentasse. Ele continuava o mesmo solitário vazio e sem rumo.
Então, um dia na faculdade, ele viu Tendo aproveitando a vida e tomou isso como um insulto pessoal, levando a este momento, com ele mantendo o pai de Tendo como refém dentro da casa. Tendo está dividido, querendo salvar seu pai, mas sendo gritado para não abrir a porta. O pai dele avisa que se ele arriscar a segurança da mãe e o forçar a assistir seu próprio filho morrer, ele deixará de considerá-lo seu filho. Tendo ainda não quer deixá-lo ir, mas seu pai admite que não tem muito tempo de vida. Uma doença grave já o está consumindo, e com o mundo em caos, não há como encontrar um médico. Tendo se recusa a desistir, dizendo que podem encontrar um médico em algum lugar ou que uma vacina contra zumbis pode ser descoberta amanhã. Mas seu pai insiste que a melhor maneira de Tendo retribuir é viver para ajudar a humanidade de qualquer maneira que puder. Mesmo que eles se vão, saber que seu filho está lá fora, aproveitando ao máximo sua vida, os deixaria mais felizes de todos. Tendo começa a lembrar de tudo o que aconteceu desde que chegou. Lá fora, Higarashi está ficando impaciente. A porta ainda não abriu e ele pensa que Tendo deve ter desistido de salvar o pai dele, já que ele vai morrer de qualquer jeito. Mas então, de repente, a porta se abre, atraindo os zumbis direto para dentro da casa. Gritos ecoam e, momentos depois, um Tendo zumbificado sai cambaleando. Higarashi começa a rir. Finalmente, Tendo não pode mais ser feliz ou perseguir seus sonhos. Mas sua vitória é de curta duração. Em uma reviravolta repentina, Tendo revela que não é um zumbi de forma alguma, puxando Higarashi da escavadeira e jogando-o no chão. Confuso, Higarashi exige saber como ele ainda está pensando claramente a verdade. Tendo tinha elaborado um plano anteriormente com a ajuda do maquiador de zumbis da vila. Ele fingiu a infecção. A cena da mordida foi encenada ao deixar os zumbis entrarem na casa, apenas para as garotas os emboscassem por trás antes que pudessem realmente machucá-lo. Dali em diante, a questão era o talento dele como ator, e Higarashi caiu completamente. Enquanto Tendo e os outros verificam o pai dele, Higarashi desaba, sem conseguir acreditar que o plano falhou. Tendo pergunta qual era o objetivo final dele. Higarashi grita de volta que só queria fazer o que quisesse, para finalmente se divertir. Mas Tendo aponta que mesmo quando Higarashi achava que tinha vencido, ele não parecia estar se divertindo nada. Higarashi insiste que sim, mas então sua mente volta para a última vez em que realmente se divertiu quando era criança. Perdido na memória, ele não percebe um zumbi se aproximando até que seja tarde demais. A mordida afunda e o pânico toma conta. O grupo quer sair antes que mais zumbis cheguem, mas Tendo fica para trás e pergunta a ele o que realmente estava na sua lista de desejos. Outra cena de flashback acontece. Um jovem Higarashi à beira da piscina, rindo com amigos. Tudo o que ele sempre quis era se divertir assim novamente. Tendo diz a ele que se era só isso que ele queria, ele poderia ter simplesmente pedido. Vemos um momento na faculdade em que Tendo primeiro roubou a felicidade de Higarashi, mas desta vez vemos que Tendo na verdade o convidou para se juntar. Em vez de aceitar, Higarashi fugiu. Se ele tivesse falado, eles poderiam ter sido amigos e feito acontecer. Agora Tendo promete que se ele algum dia se tornar um zumbi, ele voltará e passará um tempo com ele na piscina. Higarashi chora em seu ombro, arrependido de tudo. Mas com a infecção se espalhando rapidamente, ele empurra Tendo para longe e foge antes de perder o controle e atacá-los. Tendo e os outros partiram para executar seu plano, escapar da aldeia e desligar a cerca elétrica. Mas sem uma maneira clara de passar por ela, eles estão presos. Kencho e Andy os alcançam, embora Tendo mal consiga reconhecer Kencho, agora que ele é basicamente um perigo biológico ambulante. Logo, Shizuka chega com o resto dos moradores. Mas com todos reunidos em um só lugar, os zumbis estão se aproximando rapidamente, cercando-os sem saída à vista. Eles então veem Beatrix ainda rolando na roda d'água quebrada, incapaz de descer. Pensando rapidamente, ela decide atravessar a cerca. Tendo avisa a todos para se afastarem, e assim que o caminho está livre, Beatrix quebra a barreira, dando-lhes uma abertura. Todos correm para a floresta em direção à ponte suspensa, sua única saída. Mas quando eles chegam lá, seus corações afundam. A ponte sumiu, desmoronou no desfiladeiro. Sem outra rota para entrar ou sair da vila, as coisas parecem sem esperança. Então, por pura sorte, Kumano aparece. Ele tinha ido verificar a confusão e descobriu que a ponte estava caída, então construiu uma nova o mais rápido que pôde. Bem a tempo também, porque os zumbis estão logo atrás deles. Tendo e Kencho seguram uma extremidade da ponte, gritando para todos atravessarem enquanto eles a mantêm firme. Um por um, os aldeões atravessam com segurança. Quando todos atravessam, os dois seguram as extremidades e saltam para a segurança. Fica em silêncio, então Beatrix e Shizuka correm para verificar se conseguiram. Eles estão bem, seus rostos nem tanto enquanto Kencho e Tendo sobem a escada. Kencho balança a cabeça com o quão ridículas foram as ações de Higarashi se tudo o que ele queria eram amigos, mas Tendo não tem tanta certeza de que era tão simples assim. Quando Tendo estava preso na rotina como um trabalhador corporativo, ele perdeu a noção de quem era e do que realmente importava. Ele sabe o quão facilmente poderia ter caído na mesma armadilha de desespero que Higarashi. É por isso que, apesar de tudo que Higarashi fez, Tendo não consegue odiá-lo.
Subindo a última parte da escada, Tendo encontra seu pai esperando no topo, estendendo a mão para puxá-lo. Seu pai diz a ele que foi graças ao Tendo que todos conseguiram sair e diz que está orgulhoso dele. No dia seguinte, os aldeões colocaram seu plano em ação. Eles atraem todos os zumbis para fora da aldeia e selam o túnel para que nenhum mais possa entrar. Eles decidiram reconstruir e ficar aqui porque essa é a única casa que já conheceram. Kumano até se muda para liderar a reconstrução, então é apenas uma questão de tempo até que o lugar pareça como costumava ser. Tom agradece pessoalmente a Shizuka, dizendo que sem ela todos teriam desistido e se deixado ser devorados. Mesmo que tecnicamente ela não seja uma médica, ainda assim salvou suas vidas. Kensho recebe elogios semelhantes. Os olhos de Andy voltam a brilhar, seu espírito restaurado, tudo porque ele dedicou tempo para conversar com ela e animá-la. Naquela noite, Tendo cuida do pai enquanto ele dorme. Sua mãe entra e admite que, embora o velho nunca diria isso, ele estava preocupado com Tendo, perguntando se tinham notícias dele. Tendo ri, dizendo que qualquer um ficaria preocupado com o mundo do jeito que está. Mas sua mãe explica que não foi o surto de zumbis que deixou seu pai ansioso. Ele estava preocupado desde o dia em que Tendo deixou a vila há 3 anos. Ao ouvir isso, Tendo percebe o quanto sua ausência deve ter machucado seu pai. Com lágrimas nos olhos, ele promete silenciosamente que se algo acontecer com ele, ele garantirá que sua mãe e a aldeia sejam cuidadas por ele. Tendo finalmente pergunta à sua mãe qual é a doença que seu pai realmente tem, e a resposta o pega completamente de surpresa. Não é câncer ou alguma doença mortal, são hemorroidas. Ainda assim, isso não é motivo de riso, mas toda vez que sua mãe tentava convencer seu pai a fazer uma cirurgia, ele era muito teimoso para ir ao médico. Percebendo que seu pai não está à beira da morte como ele pensava, Tendo decide que é hora de seguir em frente. Seguindo o conselho de seu pai, ele quer perseguir o maior sonho possível, encontrar uma cura para o vírus zumbi e salvar o mundo. E como um bônus pessoal, garantir que seu pai finalmente faça aquela cirurgia de hemorroidas. Quando o pai dele acorda e ouve o plano de Tendo, ele está totalmente a favor. Tendo oficialmente adiciona isso à sua lista de desejos e pergunta aos outros se eles têm algo que gostariam de adicionar também. Eles passam a noite compartilhando sonhos e objetivos que esperam alcançar algum dia. Na manhã seguinte, todos se preparam para partir, despedindo-se emocionados dos moradores da vila. E mesmo durante o apocalipse, o instinto materno não muda. A mãe de Tendo o despacha com comida suficiente para vários dias. Com os aldeões acenando para eles, o grupo parte em busca de uma cura para o vírus zumbi. E para aproveitar a jornada enquanto estão nisso. É isso para o vídeo de hoje, pessoal. Será que Tendo deve se envolver com alguém ou morrer virgem aos 20 anos? E é aí que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes assim, confira os outros animes no canal, e nos vemos no próximo.